Coulomb, que é quando eu divido a carga em 1000 partes. Milicoulomb, pessoal, é representado por MC, mili, que é o famoso 10 a menos 3 de Coulomb. Nós temos também o microcoulomb, que é quando eu divido a carga em 1 milhão de partes, ok? Que é o 10 a menos 6. Geralmente é o submúltiplo de carga mais usado. Nós temos o nanocoulomb, que é quando eu divido a carga em 1 bilhão de partes, ok? Que é o famoso 10 a menos 9 de Coulomb. E tem também o picocoulomb, que é quando eu divido a carga em 1 trilhão de partes, que é o famoso 10 a menos 12. Então, desses 4 submúltiplos de carga elétrica, o mais usado no vestibular é o microcoulomb, que é o 10 a menos 6. Lembrando também que a menor carga elétrica, que é o que a gente chama de carga elementar, ela foi obtida através da experiência de Millikan, tudo bem? E o meu Ezinho, ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19, sempre esse valor. E qual formulinha que a gente brincava mesmo para a carga elétrica? Nós dizíamos que a carga elétrica era dada pela relação número de elétrons vezes a carga elementar. Então, lembrando que a carga sempre vai ser um múltiplo de 1,6 vezes 10 a menos 19, tudo bem? Para um elétron apenas, que é a menor carga que eu posso ter, eu tenho sempre 1,6 vezes 10 a menos 19 de Coulomb. O valor é muito pequenininho. Então, lembrando também, força elétrica e lei de Coulomb. Então, se nós temos a interação entre duas cargas elétricas, cargas de mesmo sinal, haverá um par de forças de repulsão e cargas de sinais opostos, haverá um par de forças de atração. Lembrando que esse par de forças, eles têm o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, ok? Então, cargas de mesmo sinal, repulsão, cargas de sinais opostos, atração. E o que vem a ser a lei de Coulomb? A lei de Coulomb, pessoal, nós conseguimos chegar através de uma teoria completa, através da balança de torção, que Coulomb, experimentalmente conseguiu medir a interação entre cargas elétricas. Então, a força elétrica, ela é uma relação proporcional entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas elétricas, multiplicadas por uma constante eletrostática de valor fixo para o vácuo. Então, nós dizíamos que força elétrica era dado pela relação K, Qzão vezes Qzinho, ambas em módulo, dividido pela distância ao quadrado, beleza? K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Só lembrando que esse K, ele vale 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Isso significa que a força deve estar em Newton, a minha distância em metro e as cargas em Coulomb. Zezito, qual que é a diferença de Qzão e Qzinho? Gente, na força elétrica e no campo elétrico, eu vou trabalhar com essas duas cargas. Quando aparecer uma carga Qzão, geralmente a gente está falando de uma carga fixa, a carga geradora. E a carga Qzinho é a carga teste ou carga pontual, é aquela que irá se movimentar. Na lei de Coulomb, às vezes eu tenho módulo de Q1, módulo de Q2, e aí ele indica por duas cargas Qzão. Não tem problema, tá? Quando houver uma diferença entre a carga geradora e a carga pontual,
Isso vai ficar mais implícito na aula de campo elétrico que nós vamos apresentar para vocês. Beleza? Então, só lembrando, já que a minha força elétrica ela é proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, olha o que eu irei fazer aqui. Eu peguei um papel quadriculado e vou mostrar aqui o que acontece com a força em relação à modificação das distâncias, mantendo as cargas fixas. Então, olha só, para uma distância D, eu tenho uma força F representado por um número específico de quadrinhos. Então, eu estou pensando em duas cargas positivas separadas por uma distância D, sendo que entre elas surge um par de forças F, beleza? O que aconteceria? Então, nesse caso aqui, a minha força é K, Qzinho sobre D quadrado. O que aconteceria se, porventura, nós dobrássemos a distância mantendo as mesmas cargas elétricas? Eu teria que representar as forças com um valor inferior, que seria 1/4 apenas do valor inicial. Justamente porque na hora que eu jogar na expressão, no meu denominador vai aparecer 2D ao quadrado, o que me dá uma nova força de valor F sobre 4. Então, olha só, se eu pegar o 2D e elevar ao quadrado, o meu numerador vai continuar igual, K, Qzinho, o que vai mudar vai ser apenas o meu denominador. Então, a minha força será 4 vezes menor. Beleza? Olha só, F' igual a F sobre 4. Então, estou representando nesse meu quadriculado uma força que é 1/4 do valor original. E assim sucessivamente. Se nós pensarmos nessa proporção, eu posso construir um gráfico de força elétrica por distância. Geralmente, a distância irá ficar no eixo X e a minha força irá ficar no eixo Y. Então, olha só, eu tenho aqui, para uma distância D, eu tenho uma força F específica. Para uma distância 2D, eu terei uma força que seria F sobre 4. Para uma distância 3D, eu teria uma força F sobre 9. Então, o meu gráfico ele tem que ser exponencial, porque à medida que eu aproximo, à medida que eu aumento o eixo X, o meu eixo Y vai diminuindo o valor. Olha só, o gráfico tende a zero, mas ele não encosta no meu eixo X. Então, se porventura a minha distância fosse o infinito, a minha força elétrica ela tende a zero. Zezito, então preciso de algo muito complexo aqui para trabalhar com a lei de Coulomb nesse gráfico? Não, pessoal. Eu vou apenas manter a relação F1D1² igual a F2 vezes D2², se as cargas forem as mesmas. Então, na lei de Coulomb, eu preciso sempre pensar numa relação onde a força é proporcional às cargas, em módulo, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Quando que eu vou usar os sinais das cargas? Apenas nos problemas que envolver força resultante, onde eu vou ter que ali analisar os vetores da força, módulo, direção e sentido. Beleza? No próximo vídeo, farei alguns problemas de leis de Coulomb para você ficar mais atento aí. Beleza, moçada? Espero que você tenha gostado. Grande abraço. Não se esqueça, deixe o seu like e ative o sininho que aparece logo abaixo. Grande abraço.